tem a ver a filosofia com as artes plásticas, a história e a literatura? A artista plástica Dadinha Leal fala da união harmônica entre elas. Dadinha Leal é filósofa, artista plástica, professora, escritora, o que mais? Impertinente. Fala aí, Dadinha, como é que você descobriu que queria ser filósofa? Geralmente pergunto para a criança, o que você quer ser quando crescer, você lembra? Bom, eu acho que eu nunca tive um projeto de o que eu quero ser. Eu acho que, como toda criança, a gente queria ser uma grande estrela de cinema. Aí não deu certo. Aí você vai seguindo outras coisas. Eu sempre soube que eu queria ser artista, porque eu sempre desenhei, sempre gostei da figura, especialmente a figura humana, e fui seguindo. Fui criada dentro de uma biblioteca. Minha mãe era a biblioteca da cidade. E eu sempre fui íntima dos livros. Dos livros. Então, sempre tive uma vida muito próxima da literatura, dos textos. Então, foi uma infância feliz, né, com livros. E fui sendo levada para falar. Sempre falei muito, então eu achei que fui levada para o campo da arte. Depois eu fiz o curso de artes plásticas, né, licenciatura, porque é uma licenciatura, o curso da Federal. E aí terminei sendo professora, que é uma profissão que eu adoro, né? Falar de arte e obrigar as pessoas a me ouvirem. Adoro. O primeiro contato da criança com a arte é o desenho, né? Começa a desenhar, começa a rabiscar. A curiosidade pelo traço. Isso, mas você descobre que foi a pintura, as telas, já no curso ou foi antes? Não, foi antes. Quando eu descobri o que era artes plásticas, eu já descobri que era isso que eu queria fazer. Só que aqui o curso de artes plásticas, ele é um curso de licenciatura. E a gente termina saindo de lá uma coisa meio híbrida. A gente nem é só professora de arte, e também não é só artista. A gente é um negócio assim meio misturado. Então a gente... E aqui também não tem tantas galerias. Não tinha na época, né? Hoje em dia já está mais desenvolvido, isso, né? Já tem mais espaços de expositivos e tudo mais. A gente foi entrando no campo e fui ser as duas coisas. A professora de artes e de história da arte, Dadinha Leal, explica como é ser professora nesta área do conhecimento. Tem muita conexão a filosofia com a história, com artes, com todas as artes, né? E aí você traz também para a sala de aula, como é que você trabalha a arte dentro da sala de aula? Na sala de aula, infelizmente, a disciplina de arte ela não tem tempo suficiente para trabalhar de acordo com o que os teóricos orientam. A orientação dos grandes nomes, que é o caso, por exemplo, da Ana May, é que se faça um trabalho teórico, fruição, que é para visitar exposições, levar para o cinema, levar para assistir peças teatrais, tudo, e prática. A gente tem uma aula por semana, então não existe a menor possibilidade de você fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo durante um ano, né? Então eu trabalho com a teoria, focado em história da arte. E o Enem cobra a parte teórica, então a gente foca obrigatoriamente na teoria. É um tripé, né? A gente tem que levar para porque não tem a carga horária, é só 1 hora por semana. A filosofia, as artes plásticas, a história e a literatura formam uma teia interdisciplinar onde ideias e expressões se cruzam, enriquecendo nossa compreensão da experiência humana. A sua linha de pesquisa no mestrado foi em relação à história, cultura e arte, né? E qual foi o recorte? O recorte foi as mulheres artistas de Teresina. Maravilha! A minha dissertação de mestrado foi a arte de ser mulher e artista em Teresina, com um recorte pegando a década de 50 até a década de 80. Então é uma história cultural
História da arte, história cultural, atravessada por história das mulheres e gênero. Quem você trouxe? Eu trouxe desde artistas que não se profissionalizaram, foram artistas que trabalharam, que foram artistas, mas que não chegaram a receber esse nome de artistas ainda. Pegando depois a primeira leva de artistas, como Dora Parentes, né, a Josefina, que são da década de 80, e que se lançaram no mercado artístico como as chamadas pioneiras, até as artistas que chegaram mais à frente, finalizando a década de 80, a década de 90, né, que quando são aquelas que já se profissionalizam mesmo. Então, eu fiz os recortes por décadas, junto com um apanhado da ambiência cultural de Teresina. Então, nunca foi publicada. Sonho em publicar, mas nunca deu certo. E é interessante. Dá até para fazer um documentário, se você quiser. Me fala agora, Dadinha, dos teus trabalhos. Com assemblagem, com instalações, com pinturas. O meu orientador, que foi o Fabiano Gontijo, ele dizia que minha pesquisa como historiadora era também uma espécie de acerto de contas. A história das mulheres é também uma história de silenciamentos, né? E no campo da arte não foi diferente. Isso. Ao longo da história da arte, as mulheres artistas, elas foram praticamente silenciadas. São poucas as mulheres artistas. Isso foi naturalizado durante muito tempo, mas depois há um boom na década de 70 e década de 80, de 1980, em que houve uma série de historiadores que foram atrás dessas mulheres ao longo da história. E isso começa com um artigo de Linda Nochlin, nos Estados Unidos, e de outras historiadoras que vão atrás de artistas do período barroco, inclusive, como Artemisia Gentileschi, várias outras artistas. Bom, existiram, pouquíssimas, mas existiram. Por que elas não ocuparam os espaços? Por que elas não ficaram famosas? Porque não tinham talento? Não, elas tinham. Elas só não tiveram a chance de serem grandes artistas, porque elas foram invisibilizadas, inclusive pelos próprios historiadores da arte, que não colocaram elas. Porque quando você organiza um livro de história da arte, você faz ali um trabalho de curadoria. Querendo ou não, você coloca várias páginas para um artista homem, 2 ou 3 páginas para um artista mulher. Então eu fui atrás, e cadê as artistas mulheres de Teresina, né? Maravilha. Quem são essas mulheres? O que elas estão fazendo? Aí eu fui fazer todo o trabalho. Enquanto a gente fazia isso, enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa, eu também estava a Josefina, que era meu objeto de estudo, e uma grande amiga também, maravilhosa, fundou, junto com a Cecília Mendes, né, e com outras artistas, fundaram um grupo que eu acho que você conhece aqui, que é o UAP. Isso, o UAP. Né? O UAP. Fale aí do UAP. E aí a gente, vamos fundar um grupo de artistas, e elas me convidaram, a gente fundou, pronto, vamos. E aí eu não me sentia artista. Como você não é artista, mulher? Porque falta você se subjetivar como artista, que é o que falta. A gente via homens fazendo trabalhos que eram infinitamente inferiores ao que a gente fazia, mas eles não tinham nenhum problema de se subjetivar como artista. A autoestima lá em cima. Capim ressecado, se achando alecrim dourado, sem problema nenhum. E a gente junta o trabalho de pesquisa com o trabalho da UAP, a gente começa a fazer as primeiras exposições, e eu fui passando de trabalhos menores em pintura, seguindo para instalações, e agora eu já estou fazendo trabalhos bem menores. Atualmente eu estou muito mais voltada para o trabalho de pesquisa com pigmentos naturais, né, e trabalhos maiores. Essa última instalação que eu fiz, é uma instalação de 20 metros de calangos, né, que é em homenagem à professora Cecília, que a última exposição que a gente fez foi em homenagem à professora Cecília Mendes, né, que é uma das fundadoras do grupo, e a gente foi fazer um trabalho voltado para as temáticas dela, né, para as temáticas, para as discussões que ela provocou, para as propostas dela. E o calango, né,
que é uma figura bem nordeste, Bem né? piauiense. Bem piauiense, e é um dos temas que ela adora, né? Ela retrata muito o calango nos trabalhos dela. Aí eu fiz uma instalação com os calangos, que é um calango que sobe, um calango que desce, sobe de novo e desce de novo, que é uma instalação enorme, feita totalmente com pigmentos naturais. Foram expostos no Sesc Cajuína, está desmontado agora, mas ele vai ser montado de novo lá no MIS. O que está no MIS é o álbum, que é todo também um painel enorme de 4 metros, também todo com pigmento natural, que são todos os pigmentos são daqui, do Piauí, de árvores e cascas de árvores daqui do Piauí. Que eu falei em assemblagem. Fala aí qual é a diferença ou o que caracteriza a assemblagem e instalações. Porque ela quer aula. Quem está em casa, professora? Ela agora quer aula, gente. Professora, vamos lá. A assemblagem é uma montagem, é a mesma coisa que montagem. A diferença é que na assemblagem ela é tridimensional. Ela tem um efeito de escultura, que é a escultura. Essa pecinha aqui é uma peça de escultura. A assemblagem, ela é montada com objetos. Então, eu posso fazer uma assemblagem com garrafas plásticas, com sapatos, com mesas, cadeiras, com livros. E quando eu olho para a assemblagem, cada objeto que foi usado ali naquela peça, eu reconheço os objetos individualmente. Eles estão montados, fixos, criando uma composição, que é uma composição feita com aqueles objetos. Isso é uma assemblagem. O nome é a mesma coisa que montagem. É o mesmo efeito da colagem, só que a colagem ela é feita sobre uma superfície plana. E a assemblagem ela é uma montagem. Gostei. Certo? E a instalação, ela recebeu esse nome porque quando elas foram feitas na década de 60, 70, por aí, as primeiras, os objetos, eles foram instalados temporariamente em um determinado espaço para durar o tempo que durar a exposição. Terminada a exposição, aquele negócio ali é desmontado, pronto, acabou. Aquela obra ela é temporária. O nome instalação foi dado exatamente porque elas são instaladas temporariamente. Essa é a diferença, embora elas se confundam em algumas obras. Então, no meu percurso, eu fiz pouquíssimas assemblagens. A maior parte dos trabalhos são instalações. Nós vamos começar com Artemisia Gentileschi. Artemisia Gentileschi nasce em Roma, tem um pai pintor, Orazio Gentileschi, e ela começa a se desenvolver muito cedo, já desde muito cedo, a pintura. E o pai era uma pessoa, um pintor razoável, tinha conhecimentos dentro da Roma, e vejam só, ele era amigo de ninguém mais, ninguém menos do que Michelangelo. Não é o Michelangelo do Renascimento, não. Eu estou falando de Caravaggio. Caravaggio frequentava o ateliê e a casa dele. Mas Artemisia não foi estudar com Michelangelo. Artemisia foi estudar com Agostino Tossi. Uma das suas pinturas mais interessantes é quando ela pinta Judite. Ela pinta Judite, para quem não conhece essa história, é uma história grega, que Judite era uma viúva e ela, por vingança, seduz um general chamado Holofenes e ela corta a sua cabeça. Pois bem, quando Artemisia faz essa pintura, é exatamente o momento após em que ela é abusada sexualmente por Agostino Tossi. Sim, senhoras e senhores, a pupila de Agostino Tossi foi estuprada por ele. E nessa pintura, um tanto quanto agressiva, né, aparece Judite
representada com uma outra mulher que era sua criada, e ambas aparecem cortando a cabeça do general. Tudo aquilo que Artemisia gostaria de ter feito com Agostino Tossi, ela fez nessa pintura. Agostino Tossi foi julgado, foi condenado, sim, mas não foi preso. Parecido, né, com o que acontece hoje no século XXI. Continue com a gente, em um minuto a gente volta.